Ok, a gente está aqui resolvendo mais uma questão que fala de velocidade média. Então, olha só aqui, ó. Ao passar pelo marco, ou seja, pelo quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco no quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de... Então tem aqui as alternativas, né? Ele está prevendo então que ao ver a placa indicando que mais adiante tem um posto de abastecimento, qual a velocidade média então desses carros nessa rodovia para chegar no tempo que ele prevê aí, que é 30 minutos. Então vamos pensar o seguinte, ó, aqui está passando o carro, né, e ele vê a placa indicando ó, abastecimento e restaurante a 30 minutos. E essa placa se encontra no quilômetro 200 da rodovia. E aí, quando ele chega no posto, né, de abastecimento, ele está no quilômetro 245 da mesma rodovia. Então a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Então, todo aquele texto lá, a gente está resumindo então nesse desenho aqui, ó. Né? Então a gente tem aqui a posição inicial do carro é no quilômetro 200, a posição final é no quilômetro 245 e o tempo que ele tem para poder sair no quilômetro 200 para o quilômetro 245, o tempo previsto, né, é de 30 minutos de acordo com o anunciante. Então o ΔT, né, o tempo, 30 minutos. Ó, ΔT, 30 minutos. Como a gente tem aqui as velocidades em quilômetros por hora, né, ó, quilômetro por hora, então todos esses valores aqui estão em quilômetro por hora. Então o tempo não pode estar em minutos, o tempo tem que estar em horas. Então eu preciso transformar 30 minutos em horas. Basta dividir por 60, aí você simplifica, divide por 30 em cima, por 30 embaixo, 30 divide por 30 vai dar 1, 60 divide por 30 vai dar meio. Então dá 1 sobre 2, né? Dá meia hora. Então 30 minutos, meia hora. Aí a velocidade média é ΔS que divide por ΔT, o ΔS, posição final menos posição inicial, dividido pelo ΔT, né? A posição final é o quilômetro 245, né? A posição inicial é o 200, o ΔT é 1 sobre 2, que é meia hora. Em cima, a continha de subtração vai dar 45. Aí um número que divide por uma fração, você vai ter que pegar um número, né, e multiplicar pela fração invertida. Então multiplica por 2 sobre 1. Então vai ficar 45 e multiplica 2 sobre 1. 45 vezes 2, 90. 90 sobre 1, 90. 90 km por hora. Essa é a velocidade média prevista. Alternativa B de bola. Então, quando o anunciante coloca a placa na rodovia, prevendo que o motorista vai chegar em 30 minutos no posto de abastecimento, então ele está prevendo então, que os carros que trafegam nessa rodovia devem ter velocidade média de 90 km por hora para poder chegar no tempo previsto que ele coloca lá no anúncio. Ok? E aqui a gente tem outra questão que diz o seguinte, ó. No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros com velocidade escalar média de 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com velocidade escalar média de 72 km por hora. A velocidade escalar média no percurso total foi em metros por segundo de quanto? Tá aqui as alternativas. Então vamos lá entender melhor o que ele está dizendo. Ó. Então esse carro está fazendo a viagem aqui em 2 trechos. Nesse primeiro trecho aqui, ele vai percorrer uma distância de 500 metros, ó, com velocidade de 90 km por hora, de acordo com o trecho, né, de acordo com o anunciado lá. Então, ó, ele vai percorrer 500 metros com velocidade de 90 km por hora. Percorre uma distância de 500 metros, né, o ΔS1 aqui, eu chamei de ΔS1,
uma velocidade V1 de 90 km por hora. Então eu vou ter que transformar essa velocidade que está em km por hora para metro por segundo. Porque aqui a distância está em metro, ó. E as respostas ele quer aqui, ó, em metros por segundo, né? A velocidade total aqui, média total, em metro por segundo. Então não pode ficar em km por hora, tem que dividir por 3,6 em cima, que vai dar 25 metros por segundo. Então a velocidade média no primeiro trecho é de 25 metros por segundo, transformando, e aqui ele vai percorrer uma distância de 500 metros. O segundo trecho, ele vai percorrer com velocidade de 72 km por hora, ó, 72 km por hora, e ele vai percorrer 100 metros. Então o delta S2 aqui, ó, delta S2 100 metros, e a velocidade média é 72 km por hora. Que eu vou dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Então, no segundo trecho, ele percorre 20 metros por segundo, a velocidade dele no segundo trecho, e a distância percorrida aqui vai ser de 100 metros. Bom, está claro aqui que a distância total percorrida aqui, né, na viagem toda aqui, ó, é 500 metros mais 100 metros, então o delta S total aqui é de 600 metros. Para você poder calcular a velocidade média, você tem que fazer delta S que divide por delta T. Mas eu preciso saber quanto tempo ele levou para percorrer essa distância inicial aqui, ó. Esse trecho em vermelho ele fez em quanto tempo? O trecho em azul aqui ele fez em quanto tempo? Então a gente tem que calcular os dois intervalos de tempo. Então, velocidade, delta S que divide por delta T. Então, V1, delta S1, delta T1. A velocidade V1 aqui é 25, ó. A velocidade em vermelho que eu estou destacando aqui, ó. 25 metros por segundo, ó. Velocidade V1, 25 metros por segundo. O delta S1, que é a distância no primeiro trecho aqui, é de 500 metros, ó. O delta S1, 500 metros. Quanto tempo ele levou para percorrer a distância aqui em vermelho? Então você pega o delta T1, vem para cá, o 25 vai trocar de lugar. Então vai ficar 500 que divide por 25, vai dar 20 segundos. Então nesse trecho em vermelho, ele levou 20 segundos. E o trecho em azul aqui, ó, esse trecho em azul aqui, quanto tempo ele leva para poder percorrer essa distância aqui, ó? Lembra que a velocidade aqui é de quanto? De 20 metros por segundo. Então vamos lá, velocidade, ó, V2, delta S2, delta T2, a V2, velocidade V2, 20 metros por segundo. O delta S2 é 100 metros. Esse trecho aqui, a distância percorrida é de 100 metros, ó, 100 metros. Delta T2 você não sabe. Troca de lugar com 20, ó. Delta T2 vem para cima, esse 20 desce dividindo. A divisão de 100 por 20 é 5, são 5 segundos. Então o tempo total de viagem, né, é o quê? É o tempo T1 aqui em vermelho, que deu 20, mais o tempo T2 aqui em azul, que deu 5 segundos. Então dá 25 segundos o tempo total. O delta S total é o delta S1 mais o delta S2, a gente já tinha falado, né? Ó, 500 mais 100 metros, aqui, então 500 metros mais 100 metros dá 600 metros aqui, ó, a distância total. A velocidade média no trecho todo é o que? É o delta S que divide o delta T, o delta S total deu 600, o delta T deu 25, a divisão dos dois, né? Ó, delta T, o tempo total deu 25, a divisão dá 24, 24 metros por segundo. A alternativa correta é de 24 metros por segundo. Então, resumindo, o carro percorre o primeiro trecho, né, da viagem, o primeiro trecho da viagem tem 500 metros, ele vai percorrer esse trecho aqui com velocidade média de 90 km por hora, que corresponde a 25 metros por segundo. Ele vai levar, então, 20 segundos para poder percorrer esse trecho em vermelho, como eu calculei aqui. Depois ele vai ter que percorrer o segundo trecho aqui, que tem 100 metros, com velocidade média de 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo. Nesse segundo trecho aqui em azul, ele vai percorrer essa distância aqui em 5 segundos, que foi o que eu calculei aqui no trecho, o tempo, né, no segundo trecho. Aí o tempo total deu 25, a distância total aqui é 600, 600 que divide por 25 dá 24. Aqui, muitas pessoas, né, tenderiam a pensar assim, né? Se você tem a velocidade média aqui de 90, depois a velocidade média aqui de 72, soma as duas e divide por 2. Não, a velocidade média não é a média aritmética das velocidades. A velocidade média é delta S que divide por delta T. Tem que ver qual é
o tempo total de viagem, qual é a distância total que ele percorreu e fazer ΔS que divide por ΔT. Não é somar as duas velocidades e dividir por 2, não. Aliás, uma das alternativas, né, deve prever isso, né, que você vai pegar esse 25 aqui, ó, né, vai somar com esse 20 aqui, vai dar 45, aí divide por 2, dá 22,5, quer dizer, nem essa alternativa a gente tem aqui, ó, né? Tem um 22 aqui, ó, que seria uma pegadinha aqui, ó, esse 22 aqui, que não é bem isso, né? Somando as duas velocidades, 25 mais 20, 45, divide por 2, 22,5 não é essa a resposta correta, né? Você tem que fazer como a gente fez aqui, ok?